Olá pessoal, aqui é o Denilson e no vídeo de hoje nós vamos prosseguir com as ferramentas do inglês instrumental. No vídeo anterior dessa série eu falei sobre a previsão do conteúdo, como você deve começar a sua abordagem com o texto, utilizando as informações que estão em destaque, as imagens, ou as informações que estão em negrito, subtítulos, por exemplo. Então, a previsão do conteúdo, ela atua como uma espécie de preparação antes de você começar a ler, de fato, um texto. Então, normalmente, quando as pessoas pegam um texto em inglês, a própria preocupação em ler o texto, por estar em inglês, em querer ler o texto com atenção, detalhadamente, já faz com que as pessoas comecem a ler o texto com uma análise bastante detalhada, com utilização do dicionário, e essa é uma forma de leitura que realmente toma tempo e atrapalha o desempenho e leva a pessoa até mesmo a desistir da leitura. Então, eu falei no vídeo anterior dessa primeira abordagem, que é uma previsão do conteúdo, para você ter uma noção do tema, do assunto que você vai ler. E hoje nós vamos falar sobre o skimming, que seria uma das principais estratégias de leitura, porque é o momento que você vai, de fato, percorrer os olhos no texto do início ao fim. Então, primeiramente, uma coisa importante sobre a definição de skimming é que ele deve ser uma leitura rápida do texto. Então, isso vai totalmente em oposição à ideia de ler o texto em detalhes, interromper várias vezes para utilizar o dicionário, etc. Então, você não faz isso durante o skimming. Depois de fazer a sua previsão do conteúdo, você faz o seu skimming, que é uma leitura rápida do início ao fim. E o mais importante, sem interrupções. Você não pode interromper, você não pode parar, você não pode analisar em detalhe, você não pode consultar dicionário enquanto você estiver fazendo skimming. É importantíssimo você manter o seu compromisso de ir do início ao fim do texto, correndo os olhos pelas frases, certo? Bom, eu vou mostrar aqui um exemplo agora na prática, com um texto em inglês. Então, observe, é o mesmo texto que eu utilizei no vídeo anterior. Então, após você fazer aqui o trabalho de previsão do conteúdo, olhando o título, olhando o resumo, as imagens, subtítulos, etc., você vai partir para o skimming. Então, obviamente, você pode fazer isso com todos os artigos que você vai ler. Então, se você já tem decidido previamente que você precisa ler determinado artigo, você faz o skimming como uma primeira forma de leitura depois das suas previsões. Agora, você pode utilizar o skimming também para outros propósitos, para avaliar se uma determinada passagem do texto é útil ou não para você. Muitas vezes você pode estar com um livro grande, e você precisa decidir se um determinado artigo ou capítulo daquele livro é útil ou não para a sua pesquisa, para os seus estudos. Então você pode utilizar o skimming como uma forma de decidir se aquela passagem realmente trata do assunto que você precisa. Então, muitas vezes você tem lá uma série de artigos acadêmicos, e você precisa decidir quais são de fato úteis para a sua pesquisa. Você não precisa gastar um tempo gigantesco lendo em detalhes, olhando com o dicionário, para decidir se aquele texto é útil ou não. Você pode simplesmente fazer skimming e com isso, principalmente com base nos cognatos, que são as palavras parecidas com o português, com isso você consegue decidir se o texto aborda o conteúdo que você precisa, mesmo se você estiver em estágios iniciais do inglês. Bem, então vamos lá. Aqui no texto, o que seria de fato skimming? Então, como eu disse, depois das suas previsões, você vai fazer a leitura do início ao fim. Você vai percorrer o texto, correndo aqui frase a frase, tal como se você estivesse literalmente passando os olhos sem agarrar no texto. Ok? Isso é fundamental. Não trave, não agarre, principalmente nas palavras desconhecidas. Tente ajustar o seu foco. Foco no geral, foco nas ideias gerais. Tente captar o argumento, a ideia do texto, as ideias principais e não aquela leitura palavra por palavra. Então, obviamente, a princípio, pode ser que você não consiga fazer isso tão bem, ou tenha a impressão de que não consegue.
porque muitas vezes as pessoas se perguntam, mas como eu vou entender o texto com skimming? É importante que você entender que o skimming ele é para te dar as ideias gerais e não os detalhes. Então, considerando o real objetivo de um skimming, é perfeitamente possível você fazer o skimming do texto e ter a noção das ideias principais, das ideias gerais, ok? Então, você, percorrendo aqui o texto que nós vimos no outro vídeo, você percorre o texto do início ao fim, né? Obviamente, vai ser uma velocidade um pouco mais lenta do que eu estou passando aqui, certo? Mas vá do início ao fim, com a garantia de que você não vai interromper e não vai parar. Tá? Essa coisa de interromper, olhar palavras e etc., nós vamos ver em outro vídeo como vai ser, certo? Bom, no vídeo anterior eu indiquei uma página de uma universidade da Austrália com algumas dicas, né, sobre o inglês instrumental, sobre as ferramentas do inglês instrumental para nativos, e eu vou voltar nessa página agora fazer alguns comentários, né, sobre o skimming. Bem, voltando aqui à página da universidade que eu comentei, eu vou deixar esse link também disponível abaixo do vídeo, tá? Então isso aqui serve de material de estudo, e como eu falei no primeiro vídeo, ou melhor, no vídeo anterior aqui sobre inglês instrumental, eu acho isso aqui importantíssimo para mostrar para você entender que o nativo também lê dessa forma, né? Embora, para quem está começando no inglês, algumas adaptações sejam necessárias, certo? Então nós falamos no vídeo anterior sobre esse conteúdo aqui, como prever o conteúdo do texto e ter uma visão geral, né? E hoje nós estamos falando sobre o skimming. As próximas ferramentas que nós vamos trabalhar, né, aqui o Scanning, o Intensive Reading, que serão os próximos vídeos, né? Então espero que você acompanhe a série, mas vamos lá, vamos ver aqui o skimming. Primeiro ponto, what is it? Né, a definição, o que é isso? Skimming involves running your eye very quickly over large chunks of text. Então, envolve correr os olhos very quickly, né, muito rapidamente, over... Opa, deixa eu selecionar somente essa parte. Né, sobre grandes partes de texto, né, trechos de texto. Isso é importante você adaptar de acordo com a sua realidade, né? Talvez você vá ler simplesmente um artigo aqui do Commonwealth. Muitas vezes você precisa escolher a seção de um capítulo de livro, né? Então, é importante também saber adaptar isso, certo? E utilize o skimming para decidir se uma determinada passagem ou capítulo é relevante para você ou não. Vamos lá, no que ele difere agora, né? No que ele difere da previsão que nós vimos anteriormente? It is different from previewing because skimming involves the paragraph text. Então aqui já envolve a leitura do parágrafo, e na previsão nós falamos para você observar somente os subtítulos, né? E caso o subtítulo não fosse claro, você observaria o topic sentence de cada um dos parágrafos, né? Skimming allows you to pick up some of the main ideas. Então o skimming permite que você, né, capte alguma das ideias principais without paying attention to detail, sem prestar atenção aos detalhes. Isso é que é importante. Então, se você leva em consideração o objetivo do skimming, que não é para prestar atenção nos detalhes, aí você começa a entender que, não, então, fazendo uma leitura desse tipo, eu vou cumprir os objetivos do skimming, porque eu não preciso entender o texto em detalhes. Ok? It is a fast process. Então, tem que ser um processo rápido. A single chapter should take only a few minutes. Então, essa passagem aqui é importantíssima, né? Um único capítulo deveria tomar somente alguns minutos. Então, eu, pela minha experiência como professor, já tive colegas, né, de turma no mestrado, colegas de turma no doutorado, e eu percebi o quanto essas pessoas sofriam com a leitura de alguns textos em inglês, né, algumas disciplinas que eram em inglês, ou os textos em inglês, e as pessoas reclamavam, eu gastei 4 horas na primeira página. Por que isso? Esse é o foco na leitura já detalhada desde o início, né? Interrompendo, olhando todas as palavras no dicionário, certo? Então, ao fazer isso, você perde a chance de ter uma noção do todo, perde a chance de perceber que você, com o vocabulário que é conhecido, já consegue ter noção das ideias principais. Então, em primeiro lugar, o skimming ele vai ser rápido, ok? Em segundo, ele deve cobrir todo o trecho de texto, né, ou o artigo como um todo que você pretende ler, certo? Então,
Se você tiver atenção a essas dicas, né, de não interromper, não consultar dicionário, não fazer nada disso enquanto você está fazendo skimming, eu tenho certeza absoluta que você vai ter uma noção geral do texto, mesmo que você esteja em níveis mais básicos do inglês, eu tenho certeza que você vai ser capaz até mesmo de contar a história ou falar do que é o assunto, certo? Bem, when to use it? Aqui eu diria que talvez nós precisamos de alguma adaptação, porque aqui já está voltado diretamente para o nativo do inglês, né? Então, nós que não somos nativos, né? Ou para quem está aprendendo, talvez tenha uma aplicação um pouquinho diferente, né? Vamos lá. To quickly locate relevant sections from a large quantity of written material. Então, aqui, localizar rapidamente seções relevantes, né, de uma quantidade grande de material. É o que eu falei. Pegue um livro extenso de um determinado assunto, um livro que tem 500 páginas, 600, 1000 páginas, você precisa selecionar ali dentro uma parte que é relevante para os seus estudos, para a sua pesquisa, né? Então, você precisa, em primeiro lugar, olhar os conteúdos, né? Depois que você encontra os conteúdos, você pode passar os olhos, né, naquele determinado capítulo, nos títulos e subtítulos, para fazer uma previsão do texto, para decidir se vale a pena fazer o skimming. Depois que você decide, né, ou melhor dizendo, que vale a pena fazer o skimming, você faz o skimming do início ao fim, e aí você vai ter uma noção se ele trata de fato do assunto, se ele traz as informações ou a discussão que você procura, que você esperava, né? Agora, isso é quando você está em busca de material de estudo e etc. Se for um texto que você já tem certeza de que você precisa ler, por exemplo, você está na sua graduação ou na pós-graduação, você precisa ler aquele texto porque o professor passou para você, então você já faz o skimming logo depois, né, das suas previsões, você já faz o skimming para ter essa ideia geral, para ter essa noção geral do assunto, né? Já está decidido que você tem que ler o texto, certo? Então, aí você muda um pouquinho o propósito, certo? Bem, seguindo aqui, especially useful when there are few headings or graphic elements to gain an overview of a text. Então, nós falamos anteriormente, né, sobre a previsão do conteúdo e um dos elementos que são importantes para você fazer a previsão do conteúdo é observar os subtítulos. Mas e quando você tem um texto que não tem subtítulos? Então, uma dica que eu dei anteriormente foi: observe as primeiras frases do texto, o topic sentence de cada parágrafo. Essa pode ser uma saída. Ou uma saída para um longo trecho de texto ou artigo onde você não tem subtítulos seria, de fato, fazer o skimming, né? Então, você pode fazer isso, assim como para o nativo também é uma alternativa. E como eu disse, você faz isso tanto para escolher se uma determinada passagem é útil para você, quanto para fazer uma primeira leitura de um texto que já foi determinado, né, e que você precisa obrigatoriamente fazer a leitura. Tá? Independente do que for, pode ser texto literário, para o seu lazer, pode ser um texto acadêmico que você precisa ler na universidade, certo? Então, aqui, skimming adds further information to an overview. Então, o skimming, ele adiciona informação extra a uma overview, a uma visão geral, tal como indicada no vídeo anterior, ok? Então, lembrando aqui, se você não assistiu o vídeo anterior, né, se você chegou agora, volte aqui na playlist e assista o vídeo anterior, né, para você acompanhar a série aqui na ordem certinha. Então, vamos lá. How to skim. Bem, note any bold print and graphics. Então, você vai observar tudo, assim como na previsão. Você vai ter uma observação maior, um olhar mais voltado para essas partes que estão em negrito, obviamente são informações importantes, né? And graphics, você, se tiver qualquer figura, imagem, gráfico, etc., observe também. Em muitos casos, nós recomendamos, antes de você fazer uma leitura de um texto que contenha um gráfico, por exemplo, que você tente entender o gráfico primeiro. Muitas vezes o texto ele é uma passagem que explica o gráfico. Então, se você entende o gráfico, que é uma imagem inteligível, que muitas vezes, simplesmente olhando para ela, você já consegue interpretar o significado ou informação que ela quer passar, você facilita a sua leitura do inglês, né?
Vamos lá. Start at the beginning. Então, comece no início of the reading and glide your eyes over the text very quickly. Então, comece do início da leitura, do início do texto e corra seus olhos sobre o texto rapidamente. Esse é o segredo do skimming, certo? E quanto mais, vamos dizer, fluido você conseguir fazer isso, né? Quanto mais rapidez, né, você conseguir fazer, mais você vai treinar a sua capacidade de ter a noção geral do texto a partir do skimming. Talvez, a princípio, você sinta um pouco de desconforto e você vá imaginar que talvez o skimming não funcione para você. E como resultado, você pode acabar tomando a decisão de fazer a leitura ali detalhada, condicionada, que você já faz tradicionalmente. Então, eu diria que essa não é uma opção. Tá? E se você tem algum desconforto a princípio com o skimming, o que você deve fazer é continuar fazendo até que você consiga fazer bem com um sentimento de satisfação de que está sim conseguindo ter uma ideia geral do texto. Né? Então, se você está começando no inglês, como você resolve isso? Obviamente, se você pega um texto muito complicado, essa sensação de que você não consegue fazer o skimming, ela pode ser pior. Então, daí a intenção de utilizar textos com níveis, né? Textos que têm adaptações do vocabulário, das estruturas gramaticais, para você ler textos dos mais fáceis para os mais difíceis. É o que acontece aqui no site do Common-Lit, que eu estou utilizando nessa série. Lá dentro do Common-Lit, você consegue encontrar os sites organizados em níveis, do mais básico para o mais avançado. E, obviamente, se você fizer o skimming num texto mais básico, vai ser mais fácil. E você vai treinando até poder aumentar o nível do texto, principalmente à medida em que seu vocabulário aumenta, certo? Então essa é uma estratégia. Os textos adaptados em níveis são uma estratégia para você, vamos dizer, começar a treinar o seu skimming. Agora, se você já tem que enfrentar a realidade de ler textos no meio acadêmico, na universidade, na pós-graduação, você não tem jeito. Você tem que treinar mesmo o skimming, né, com o material que você já precisa ler, certo? Bem, talvez esse próximo ponto precise de alguma adaptação para quem está começando no inglês. Observe aqui, do not actually read the text in total. Actually, cuidado, é um falso cognato. Então, na realidade, na verdade, é o significado de actually, não leia o texto totalmente. You may read a few words of every paragraph. Então, você deve ler algumas palavras dos parágrafos, perhaps the first and last sentence. Então, talvez a primeira e última frase. Então, vamos considerar isso aqui mais para quem já está num nível bastante avançado. Então, isso aqui pode ser o futuro do seu skimming, né? Assim como isso aqui é a realidade para os nativos. Você que está começando e que ainda não está muito seguro na leitura em inglês, eu diria que você deve correr os olhos em todas as frases do parágrafo enquanto faz o skimming, do início ao fim, certo? Então essa seria uma adaptação necessária, de acordo com o seu nível de inglês, em relação a esse material que você está vendo aqui, mas você pode considerar aquilo como o futuro do seu skimming, o que é uma boa notícia, pois você sabe que você está caminhando para fazer skimming com essa rapidez, onde nem todas as palavras você vai olhar, né? Isso daqui também é importante para nós considerarmos um outro aspecto. Se o nativo pode ler olhando algumas palavras no texto, ou somente a primeira frase, né, e a última frase de um texto, para obter a ideia geral do conteúdo, isso significa que ele está, de certa forma, omitindo algumas frases ali no meio do conteúdo, né? Então, isso explica o porquê você pode omitir aquelas palavras que você não conhece. Porque as conhecidas, os cognatos, eles já vão ser o suficientes para dar a você uma ideia geral do texto. Então, seria proporcionalmente a mesma coisa. Se um nativo pode pular algumas palavras, né, para ele ter uma noção geral, você pode pular algumas palavras porque você não conhece essas palavras, ao invés de agarrar nas palavras, certo? Então, confie no método, confie na técnica, e você vai aumentar o seu conforto, a sua sensação de satisfação ao ler através do skimming, né? Lembrando que
A leitura detalhada, principalmente de determinadas partes do texto, nós vamos ver adiante, tá? Eu não estou pedindo para você ler sempre dessa forma. Tudo tem seu momento, tudo tem sua técnica, depende exatamente do seu propósito, né, do seu objetivo, certo? Então, seguindo aqui, always familiarize yourself with the reading material. Então, sempre se familiarize com o material de leitura by gaining an overview. Então, obtendo uma visão geral and or skimming before reading in detail. Então, observem isso, mesmo para o nativo, a recomendação, observem que o nativo que está na universidade sempre busque se familiarizar com o conteúdo antes da leitura. Então, você pode fazer inicialmente a previsão do conteúdo, tal como nós vimos no outro vídeo. Em seguida, o próximo passo é o skimming, certo? E depois você vai fazer a leitura detalhada, que nós vamos ainda ver como, certo? Não vou discuti-la nesse vídeo aqui, tá? Então, se for um texto ou uma passagem que você não tenha imagens, subtítulos ou passagens em negrito, nada disso, um estilo ou tipo de texto que dificulte a previsão inicial, então você pode partir diretamente para o skimming, né? E ele vai atuar, então, como um processo de familiarização com o seu material, certo? Bem, então, é isso. Ao você se deparar com um texto como esse, eu gosto desse modelo do Common Lit, né? Eu vou deixar também o link para esse texto aqui novamente na descrição do vídeo, porque ele tem todas essas características e você pode com ele cumprir essas etapas que eu falei, né? Você tem as passagens em negritos, você tem imagens, né? Títulos, subtítulos, que vão ajudar você a criar primeiro uma visão geral e depois você pode fazer o skimming. E como eu disse, você não vai fazer ainda a leitura como um leitor avançado ou nativo, olhando somente algumas palavras. Você vai ler todas as frases aqui, seguindo, né, do início ao fim, frase a frase, tal como se fosse essa seleção que eu estou fazendo aqui, certo? Então assim você vai até o final. E as palavras desconhecidas, simplesmente passe por elas, passe direto, foco na ideia geral. Lembrando que, assim como o nativo pode pular algumas palavras somente para ter uma noção geral do texto, você também pode pular as palavras que você não conhece para você ter uma noção geral do conteúdo, sim, certo? Seja para você fazer uma primeira leitura de um texto que o seu professor passou na sua disciplina, ou para você decidir se um determinado texto traz a informação necessária ou não para você utilizar na sua tese, na sua dissertação. Certo? Bem, então é isso. Vou encerrar por aqui essa discussão sobre skimming. O nosso próximo vídeo será sobre scanning. Ok? E se você quiser aprofundar nesse conteúdo, nesse método de estudo, eu sugiro que você faça o download do meu guia de estudos. Aqui você tem 7 passos para aprender inglês de forma rápida e eficiente. E lá eu abordo essa questão das estratégias de leitura e também como combinar, associar a leitura com as atividades de listening, de áudio, que são importantíssimas mesmo para quem precisa dar um foco mais na leitura, no inglês acadêmico, né? Então, você pode utilizar esse guia como um pontapé inicial nos seus estudos em inglês e com ele você já pode começar a ler imediatamente. E se o seu objetivo não é somente a leitura, é o inglês geral, faça o mesmo, pois o inglês geral você aprende muito melhor se for feito vamos dizer, um trabalho, um estudo por meio de leitura e leitura com áudio, ok? Então faça o download do guia, agora mesmo o download é gratuito, eu tenho certeza que você vai imediatamente transformar os seus estudos de inglês. Bem, pessoal, então é isso, eu vou parando por aqui com esse vídeo e eu vejo você na próxima aula sobre scanning, aqui na nossa playlist de inglês instrumental. Um abraço, vejo você no próximo vídeo.